nós fomos acolhidos por essa igreja. A nossa filha, a Lurdinha, que está ali, o Humberto está ali, vocês já conhecem. A Lurdinha foi apresentada aqui, né, nos seus primeiros dias de vida, no seu primeiro mês de vida. Então, nós realmente nos sentimos muito acolhidos por vocês e louvamos a Deus muito pela vida de vocês. Mas, como nós dissemos, estamos em abertura da campanha de missões mundiais do ano de 2022, cujo tema é Viva a Compaixão, né? Esse tema vai ser sempre muito pertinente, mas nesses últimos anos que nós temos vivido um pouco mais, né? Nós estamos lutando e orando para sairmos de uma pandemia, onde perdemos muitas pessoas queridas, e aí começa-se uma guerra. Então, nós vemos a necessidade de vivermos a compaixão um pouco mais. Em nossas orações, em nosso estilo de vida, nós, como igreja, que atua onde está, mas também apoia o campo missionário. Então, essa igreja está atuando aqui, em Campo Grande, está atuando em todo o lugar do Brasil onde há um missionário da Junta de Missões Nacionais, e também está atuando lá na Ucrânia, onde existem missionários que são da Junta de Missões Mundiais. E quando eu comecei a estudar um pouco sobre essa campanha e vi o tema e a divisa, e eu me deparei com essa divisa, eu achei interessante que ela não é muito óbvia, né, com relação à ligação entre a divisa e o tema, né? Mas quando você repete, né, recita o versículo, vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. E a parte B do versículo fala do sacrifício de Jesus, que por amor morreu na cruz por todos nós. Então, aí nós conseguimos ver compaixão na vida de Cristo. Quando estudamos a vida de Cristo, em cada momento, em cada episódio, em cada parábola, em cada situação que Jesus viveu, em muitas situações, nós podemos constatar que Jesus é compassivo. E nós somos servos e discípulos de Jesus. Nós somos imitadores do Mestre. Então, se nós imitarmos Jesus, se nós conhecemos a Jesus, e Ele vive em nós, e Ele habita no nosso coração, nós vamos ter atitudes de compaixão, ações de amor. O amor é a base para as nossas atitudes como cristãos. E eu fico pensando que nesse período que nós estamos vivendo, e esses 2 últimos anos, eu citei aqui que nós perdemos muitas pessoas, e nós ficamos muito tristes. Houve uma semana em que tivemos notícias, nós como missionários, de aqui na nossa região, e um pouco mais para a Zona Norte, nós perdemos 5 pessoas no período de uma semana, conhecidas. E foi um período muito forte para mim, onde pessoas jovens partiram, acometidos pela Covid-19, e nós podemos ser consolados pela palavra de Deus, porque sabemos que o Senhor é quem conta os nossos dias. O Senhor é a nossa esperança. Em meio à guerra, o Senhor é a nossa paz. Mas eu fico pensando em as pessoas que não têm ainda a paz de Cristo. As pessoas que perderam entes queridos e ficaram desesperadas. As pessoas que perderam várias pessoas próximas, várias pessoas da sua família, e não têm a verdade de Cristo, não conhecem a Jesus. Com essas pessoas, nós temos que estar preocupadas. Com essas pessoas, nós devemos ter atitudes de compaixão, atitudes amáveis, para que elas sejam salvas por Jesus. Eu, lendo a respeito do tema da campanha, eu, em todo o tempo, me lembrava de cultos aqui, pastor. Quando são passados aqui no telão relatórios das ações de compaixão e graça que essa igreja está envolvida. Testemunhos de pessoas que foram alcançadas também pelo trabalho evangelístico dessa igreja. Então, irmãos, nós, como missões nacionais, como junta de missões mundiais também, nós agradecemos e louvamos a Deus por todo o envolvimento da igreja. E eu, como serva do Senhor, como missionária, eu também fui alcançada através de compaixão e graça. Eu conhecia Jesus Cristo
Eu era então uma guriazinha, né? Bem pequenininha. E não foi porque meus pais eram crentes e eu fui levada à igreja. Foi porque havia uma igreja que estava plantando uma outra igreja, uma congregação aonde eu morava. E ali havia já um departamento infantil. E aí aquele departamento infantil que estava naquela igreja, irmãos, que não tinha paredes, era telha de amianto, madeirite, era só um vão com bancos. E aquela igreja não ficava só ali dentro na congregação esperando que as pessoas viessem. Elas iam pela comunidade e de casa em casa buscavam cada criança. E essa missionária que está aqui hoje era uma dessas crianças, que aquele departamento infantil ia lá, se responsabilizava e dizia assim, olha, eu posso levar o seu filho na igreja? Todo domingo, não era só na IBF. E eu ia, né, vinha também porque essa igreja, e a igreja que estava sendo plantada lá em Salvador, é a Igreja de Jesus, então eu posso dizer que eu vinha à igreja, e ali aprendia a viver de forma sensata, a viver de forma como a Bíblia ensinava. E essa ação de compaixão que essa igreja vivia, e que nós vemos aqui também, né, quando eu vim aqui, acho que no dia da carreta missionária, eu levei a minha filha, a Lourdinha, lá no departamento infantil, tinha inúmeras crianças que não eram daquela igreja, né? Eram crianças da comunidade e que tinham sido acolhidas aqui, estavam aprendendo também a palavra de Deus. Então, a partir desse momento, eu começo a ser cuidada pela igreja do Senhor. Logo após, eu me tornei uma mensageira do rei, né, aos 9 anos de idade. Eu tive acesso, e meninas, eu fui mensageira do rei. Quando eu vejo vocês aqui, eu fico muito emocionada. Você sabe por quê? Porque eu fui missionária da Cristolândia também. E quando eu estava lá na Cristolândia, eu percebi que a maioria dos testemunhos lá da Cristolândia eram testemunhos de pessoas que tiveram em situação de vulnerabilidade enquanto era criança, e elas tinham alcoolismo, violência doméstica em casa, e essas pessoas, por conta da situação que as envolvia, e aí não houve intervenção da igreja, essas pessoas foram parar na Cracolândia. Tipo a dona Silvia, lembra? Dona Silvia, que foi chamada uma vez de bruxa da Cracolândia, hoje ex-bruxa da Cracolândia. A dona Silvia fugiu de casa por conta de uma situação de perigo para a vida dela, né? O padrasto brigando, batendo na mãe, bebendo. Ela fugiu de casa e foi parar na Cracolândia. E aí nós temos aquela história, né, que foram 39 anos entre a cadeia e a rua, mas o Senhor a resgatou. Mas essa poderia ter sido a minha história. Mas não foi. Por quê? Porque havia a intervenção de uma igreja. Eu lembro que, quando eu já era mensageira do rei, houve uma situação muito difícil na minha casa. Meu pai estava muito transtornado. E, quando ele chegou em casa, nós precisamos sair de casa, para que não sofrêssemos mais do que já estávamos sofrendo. E nós fomos passar aquela noite na casa de uma tia. E minha tia prontamente nos recebeu e colocou colchonete, e nós deitamos ali. E eu lembro que minha mãe estava chorando muito. E eu tinha uns 10, 11 anos. Mas eu não queria chorar na frente da minha mãe para que ela não ficasse mais triste. E eu esperei todo mundo dormir. E aí eu chorei sozinha. Mas eu não chorei sozinha de verdade. Sabe por quê? Porque eu já era cristã, eu já tinha aceitado a Jesus. Eu já tinha esperança em Jesus. E aí eu orei a Jesus. E coloquei diante dele toda a minha angústia. E Jesus me consolou. O Espírito Santo de Deus me consolou, porque eu fui alcançada pelo Evangelho que me libertou. Irmãs e irmãos, eu fui crescendo como mensageira do rei. Entendi a minha chamada missionária e comecei a atuar ali na comunidade. E, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor me chamou para atuar integralmente no ano de 2014, na Junta de Missões Nacionais. E eu me tornei uma radical Brasil Cristolândia. Foi quando eu fui para São Paulo. Mas nessa minha vida na igreja, sendo cuidada pela MCM, porque minha mãe se converteu só um tempo depois, e aí depois ela saiu da igreja novamente, e quem me acolhia e me orientava com relação à roupa que eu tinha que vestir era a MCM. Quem me abraçava era a MCM. Quem estava ali grudada comigo para que eu não me perdesse? A MCM. Olha que maravilha. Vocês entendem que o trabalho que vocês fazem aqui na igreja ajuda na transformação de vidas de pessoas?
movida pela compaixão, vocês atuam, vocês se esforçam, e vidas são transformadas, histórias são transformadas. E durante esse tempo que eu estive na igreja, eu fazia várias viagens missionárias. E numa dessas viagens missionárias, eu fui parar, sabe onde? Na Bolívia. E foi uma experiência muito marcante para mim. Porque eu não sei, na verdade, falar espanhol. Mas eu estava me sentindo chamada por Deus para ir naquela viagem missionária. E eu fiquei muito incomodada e perguntando a Deus por que Ele queria que eu fosse na Bolívia. Eu entendia espanhol, conhecia pessoas que falavam espanhol, mas eu não conseguia falar. Por que Deus queria que eu fosse para aquele lugar? E eu comecei a perguntar ao Senhor qual que era a minha missão na Bolívia. E o Senhor me disse claramente: EBF. Você participou de tantas EBFs quando era pequena? Você já ajudou em EBFs? Agora você pode montar uma EBF. E o Senhor falou ao meu coração que era para eu fazer o melhor que eu pudesse fazer, com os meus próprios recursos. E assim eu fiz. Eu obedeci ao Senhor. Mas chegando lá na Bolívia, e eu comprei todo aquele material, preparei aquele material, e tinha sido dito para mim que bastava comprar o material, que, quando chegasse lá, haveriam pessoas para traduzir a história ou para contar a história que eu tinha montado. Olha que maravilha. Só era cortar os papéis, a gente fez, tipo, festa de aniversário, sabe? Aquela decoração linda, balão, bolo de aniversário, porque foi nos dito que as crianças daquela cidade chamada San José, que fica a alguns poucos quilômetros, 2 horas, de Santa Cruz de la Sierra, e que aquelas crianças, elas nunca tinham festa de aniversário. Então, a gente ia fazer um EBF com cara de festa de aniversário. Então, a gente montou tudo. E, enquanto estávamos ali envolvidos, né, com aquela tarefa, monta tudo, faz o bolo. Nós fizemos tudo. Né? E, olha só, que eu não sou boa de doce, não, mas estava ali envolvida, fazendo brigadeiro. E eu percebi que só tinha gente. Só tinha os baianos que não falavam espanhol. E, por um momento, eu questionei. Falei, cadê o povo que vai traduzir e contar a história? Ah, ainda não chegou. Ah, beleza, não chegou, mas vai chegar. Aí, de novo, cadê o povo que estava certo de vir fazer a tradução ou contar as histórias? Eu acho que não vai chegar, não. Bom, eu acho, não é certeza, né? Então, ainda há esperança. E eu fiquei orando ao Senhor e continuei a tarefa que o Senhor tinha mandado. Ele tinha mandado eu preparar a EBF com muita excelência. E assim eu estava fazendo. Meus irmãos, faltando pouquíssimos minutos, eu perguntei de novo, cadê os tradutores, os contadores de história em espanhol? Então, não tem. Mas e agora? Tudo pronto, e eu não falava, e minha colega ainda falava alguma coisa de espanhol. Ela falou assim, bom, eu fico com os maiores. Nós julgamos que seria mais difícil, né, para falar com eles. Então, como ela sabia um pouquinho, ela ficou com os maiores. E você vai ficar com os de 6 anos abaixo. E eu pensei que seriam, assim, poucas crianças, 10 crianças. Eu falei, gente, eu não consigo falar, mas eu vou lá. Eu estou pronta para que Deus me use. Isso é de Deus mesmo, porque eu não sabia como. A única coisa que eu sabia falar era Buenas tardes. E assim foi. Irmãos, passa mais uma foto, por favor. Essa foto da minha família, né, a gente atuando na mobilização, só para dar uma explicação que ficou ali. Mas pode passar a segunda foto, por favor? Então, olha só, não tem nem metade das crianças que estavam na minha classe ali, na congregação. E o fato foi que eu coloquei o avental e cheguei diante daquelas crianças e disse o seguinte, Buenas tardes, chicos. E eles repetiram, como? Buenas tardes, chicos, tia. E aí não tinha mais nada para falar. Buenas tardes, chicos. E eles repetiram isso umas 3 ou 4 vezes. E eu falei, Senhor, e agora? Aí peguei a mão e coloquei aquela figurinha ali. Ó, tem um Adão colado no meu avental. E quando eu coloquei... ainda outra foto, por favor. E quando eu coloquei aquela figura do Adão no avental,
Tem um pequenininho ali, vocês conseguem ver um pequenininho bem perto de mim, sentadinho, num banco? Esse pequenininho falou assim, eu conosco, Esther, é Zada. Aí eu falei, meu Deus, ele conhece a história. E aí eu coloquei a Eva, ele, Eba, Laviborita, que era a serpente, e aquela criança contou toda a história para os seus coleguinhas. Vocês conseguem ver que nas fotos, que nessa foto as crianças não estão dispersas? Elas estão escutando? Elas estão prestando atenção na história que está sendo contada? E eu fui fortemente impactada por esse momento na minha vida. Porque quando eu me dispus a fazer o que Deus tinha me ordenado, quando eu me dispus a cumprir com o meu papel, a cumprir com o meu chamado, chegou o meu limite e o Senhor colocou a sua mão e operou milagres. Existem muitas situações em que nós olhamos e dizemos que não somos capazes de fazer mais nada. Não há mais nada que possa ser feito por alguém, ou eu não consigo, ou só um milagre, como se um milagre não fosse possível, e um milagre é totalmente possível, irmãos. Se o Senhor tiver um propósito e Ele lhe chamar para atuar nesse propósito, quando chegar ao seu limite, o Senhor colocará a sua mão e Ele vai fazer cumprir o seu propósito. O Senhor nos chamou para a pregação do Evangelho, para levar esperança às pessoas, para agir com compaixão e graça, para que vidas sejam transformadas, para que realidades sejam transformadas, para que sofrimentos sejam amenizados. Muitas vezes, esses desafios parecem maiores do que nós possamos cumprir ou atender às necessidades. Mas se o Senhor nos chamou, Ele nos garante. Amém? Pode passar mais uma foto, por favor? Essa já foi a viagem do ano seguinte. E o Senhor é tão bom que, no ano seguinte, eu já não falava fluentemente, claro, mas eu já conseguia contar as histórias. E até a indumentária, né, até a roupa já estava melhorzinha ali do que o ano anterior. E nessa viagem, essa foto é em Cochabamba, e foi muito interessante porque a gente foi num lugar onde as pessoas eram muito pobres, muito pobres. A gente foi alguns dias durante a semana e as crianças foram com a mesma roupa, que no primeiro dia já estava muito suja, durante vários dias. E existiam banheiros, né, que era coletivo, e aqueles banheiros não tinham teto. Então, era uma situação onde a gente se sentia assim, eu não posso fazer mais nada do que já está sendo feito. E o Senhor me incomodou muito, muito, muito a respeito do chamado que eu tinha recebido enquanto mensageira do Rei. Porque eu tinha certeza, com 9 anos, Deus me chamou, eu tinha certeza que o meu chamado era de tempo integral e não somente para fazer viagens missionárias. Existem pessoas que são bivocacionadas? Existem. Existem pessoas com chamados diferentes, específicos? Existem, mas quando Deus dá nos chama, né, dá o chamado ao nosso coração, nós sabemos e temos certeza do que Deus quer que nós façamos. E eu tinha certeza que Deus queria que eu largasse tudo, largasse meu emprego, largasse a minha casa lá na Bahia, e, se possível, se preciso fosse, estivesse longe dos meus familiares, assim como estou hoje. Eles continuam lá. E eu morei em São Paulo, morei no Espírito Santo, e hoje estou aqui no Rio. E foi nesse lugar onde o Senhor falou fortemente o coração: Débora, agora é a hora do start. Agora é a hora de começar o chamado integral. Porque os campos já estão brancos. E, nesse primeiro momento, eu achei que eu atuaria lá na Bolívia, né? Mas, voltando para o Brasil, passa mais uma foto. Através de outras experiências que Deus me deu na viagem na Bolívia, né? Essa foto onde eu estou agachada, tem uma com a madeira, que a gente estava construindo a igreja, só para ilustrar que a gente se veste de boneca, se veste de palhaço, conta histórias para criança, mas também a gente pode ser pedreiro, né? A gente pode atuar. Não era a minha profissão, viu, pastor? Mas a gente precisava, e eu atuei ali como ajudante de pedreiro. Tinha alguma experiência, porque meu pai trabalhava na construção civil, então Deus já foi me preparando desde pequenininha.
E na segunda foto ali tem, eu estou agachada conversando com um rapaz, né? Tem umas pessoas com o rosto pintado, pessoal de teatro, chamar a atenção deles para que a gente pregasse para essas pessoas. As pessoas que estão ali com o capuz, com a cabeça coberta, são moradores de rua, dependentes químicos. Em situação de rua, estavam lá no esgoto, e nós chamamos e conversamos. E foi aí que Deus deixou claro para mim que o chamado de tempo integral tinha começado, né, tinha que ser naquele momento, a partir daquele momento, e que, naquele primeiro momento, era com pessoas em situação de rua. Passa mais uma foto, por favor. Olha aí, eu me tornei uma radical Cristolândia. Foi onde eu conheci Humberto, a nona turma de radicais, treinou lá na Bahia. Nós nos conhecemos, ele foi para o Espírito Santo, eu fui para São Paulo, mas depois, aprove a Deus, nós oramos durante um ano inteiro. Radical não namora, tá, gente? Só ora. Nós oramos e nos falamos por telefone. E no ano seguinte, eu fui para o Espírito Santo, atuar na Cristolândia, onde nós nos casamos. Em 2016, fomos chamados para vir para cá. E 2017 foi quando, efetivamente, chegamos no Rio de Janeiro. Pode passar mais uma foto? Essa é a atuação com moradores de rua, né, lá no Espírito Santo, só para ilustrar um pouco o trabalho da Cristolândia, que vocês já conhecem muito. E mais um. A nossa turma que nos recebeu aqui de mobilizadores voluntários, vocês já conhecem a Maria Helena, né, que é a nossa coordenadora de mobilização missionária, o pastor Ezequias, a Fabiola, que hoje está no Espírito Santo, eu e o Humberto, e a Tarsila também era da nossa equipe. Pode passar, por favor. Esse é o nosso acampamento de promotores de missões. Alguém aqui já esteve no acampamento de promotores de missões? Não? Então, não perca. Primeira semana de agosto vai ser o acampamento de missões nacionais. A gente vai divulgar aí as inscrições quando estarão abertas, então, não perca, porque é um momento muito especial que nos prepara para a campanha missionária em nossa igreja. E interessante aquela placa ali, né, viver. Né? A gente está falando de viver com paixão. E, naquele momento, a gente estava fazendo uma ação no acampamento, onde a gente falava do projeto Viver, mas eu quero trazer hoje essa palavra para que a gente não se esqueça de que a compaixão de Cristo tem que ser vivida por nós, porque Ele vive em nós. Pode passar, por favor? Pode passar? Nós temos vivido, irmãos, momentos de campanhas maravilhosos, tanto de missões mundiais como de missões nacionais. E Deus nos deu um projeto chamado Um Sonho Chamado Brasil, né? O nome do nosso projeto. E os irmãos puderam participar desse projeto o ano passado. 2 anos passados, na verdade. Primeiro ano, na campanha, para que nós arrecadássemos recursos, né, orando, né, para que fosse possível a compra da nossa carreta missionária. No segundo ano, Deus nos abençoou e a carreta veio aqui na igreja. Né? E nós pudemos, junto com os irmãos, atuar com essa ferramenta para que as pessoas pudessem experimentar do amor de Deus, com ação de compaixão e graça, profissionais na área de saúde, as crianças aqui na igreja, e foi muito abençoador. E vai continuar sendo no Nordeste por uma longa data. Mas nós temos também agora uma nova página desse sonho, né? A gente tem um alvo a ser alcançado agora, nesse ano de 2022, e nós estamos orando por 1000 radicais, 1000 missionários radicais. Os irmãos aqui já tiveram no Projeto Amazônia, já conhecem bastante radicais. O Gabriel Fonseca veio aqui o ano passado, a Leninha, lá do campo, lembra? Que foi alcançada lá na cidade dela, foi enviada para a Ilha da Canabrava como radical. Então, é esse tipo, né, essa modalidade de missionários que nós estamos querendo alcançar a marca de 1000 missionários no campo. Hoje nós temos 500 missionários. Nós queremos simplesmente dobrar o número. E eu quero convocar a igreja para estar orando conosco, para que meninos, embaixadores do Rei, e meninas, mensageiras do Rei, que se sentem chamadas pelo Senhor Jesus, um dia estejam no campo. Para aqueles que já foram mensageira e já foram embaixadores e têm certeza do chamado, mas que outras coisas passam às vezes na frente da nossa vida, né? Às vezes a gente
como é o meu exemplo. A gente sabe, tem convicção da chamada missionária, mas existem tantas expectativas a respeito do nosso futuro, né? Às vezes a gente quer atender outras expectativas e às vezes coloca de lado um pouco a chamada missionária, a chamada que Deus deu ao nosso coração. Mas a nossa oração é que essas 500 pessoas se levantem no Brasil e em 2023 elas já estejam no campo missionário, para que através da compaixão que elas vivem e sentem no seu coração por terem Cristo em suas vidas, elas possam também alcançar outras. Você já pensou quantos testemunhos missionários você já ouviu com a quantidade de missionário radical que a gente tem no campo? Foram muitos testemunhos que vocês ouviram, né? Talvez você esteja se lembrando aí de um ou dois, mas eu tenho certeza que você já ouviu muitos missionários. Agora, imagine a gente dobrando o número de missionários no campo. Quantas outras comunidades nós teremos ainda mais distante de Manaus, né, mais acima no Rio, alcançadas? Quantos sítios sertanejos nós vamos ter mais missionários radicais? Quantos radicais na Cristolândia vão estar aí entrando nas Cracolândias e levando o amor de Deus e cuidando e abraçando as pessoas, assim como a Fernanda, lembra a Fernanda da história da Sílvia? A radical que não tinha medo da bruxa da Cracolândia e procurou de toda forma uma estratégia, sabe para fazer o quê? Para dar um abraço e demonstrar o amor de Deus na vida de Fernanda, de Sílvia, dizer, olha, Jesus morreu por você e Ele quer transformar a sua vida. A partir da vida de uma menina com 19 anos de idade, Minervina, Deus operou maravilha, não só na vida de Sílvia, de tantas outras, mas eu falo da vida de Sílvia porque a história dela é muito conhecida. Então, esse é o nosso desafio desse ano, e nós o lançamos para a igreja também, que esteja orando pelos vocacionados do Brasil, para que eles digam sim, para que todo impedimento que os cerca cesse em nome de Jesus, e para que em 2023 nós possamos aí ter dobrado a nossa força de trabalho nos campos e termos assim mais vidas transformadas, mais pessoas alcançadas com o Evangelho de Jesus Cristo. Quero muito, muito, muito agradecer a Deus mais uma vez pela participação, pelo apoio da igreja, às juntas missionárias. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e contar um pouquinho do meu testemunho. Quero também agradecer porque me sinto acolhida nesta igreja e pela oportunidade de estar aqui hoje lançando esse desafio de mais missionários nos campos. E eu tenho certeza que essa igreja continuará conosco. E, nesse momento, eu quero orar, agradecendo a Deus por isso e pedindo a Deus que continue tocando os corações, para que essas metas que o Senhor plantou no nosso coração, elas venham ser alcançadas e nós possamos ouvir, assim como em 2022, nós trabalhamos para a vinda da carreta missionária, né, para a compra da carreta missionária. Em 2021, nós pudemos vê-la funcionando e sabemos que hoje ela está no campo, né, levando ações de compaixão e graça e salvação, mensagem de salvação à vida das pessoas. Através de quem? Através dos radicais. A carreta não vai sozinha. A carreta sozinha não faz nada, gente. Empoeira, enferruja e quebra. Quem atua é o Espírito Santo através da vida das pessoas. Então, nós precisamos, sim, de muitos missionários nos campos. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor inspirou pessoas e, através da compaixão, da Tua graça, todos nós somos alcançados para a Tua glória, Senhor. Todos nós ouvimos a mensagem de salvação e todos nós fomos oportunizados de escolher caminhar contigo e de poder declarar que o Senhor vive em nós, Pai. Senhor, e através do trabalho de compaixão que o Senhor permite que seja feito em cada igreja, Senhor, tantas vidas estão sendo transformadas, Pai. Através da mobilização missionária durante as campanhas, Pai, quantas vidas serão transformadas através dos recursos que serão enviados, dos missionários que irão mais distante do que já foram, Pai. Então, nós queremos te pedir a Tua bênção, Senhor, sobre essa campanha, sobre tudo que será dito, Pai, a respeito do trabalho missionário no mundo. E que o Senhor nos abençoe de forma que possamos ver os frutos
não para ficarmos felizes apenas, mas porque sabemos que isso glorifica o teu santo nome, Senhor. Então, nós queremos te pedir, Pai, que em nosso coração esteja o desejo de sermos como o Senhor, de estarmos alerta para atuar a fim de minimizar sofrimentos, a fim de acolher, a fim de alimentar, assim como o Senhor fez, Pai, que alimentou grandes multidões, como curou enfermos, como levou as boas novas do Evangelho, Senhor. Que nosso desejo seja esse, estarmos sempre prontos para não perdermos oportunidades de sermos úteis para a propagação do Evangelho no Brasil e no mundo, Pai. Continua conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção juntos? Só um trechinho. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Que essa seja sempre a nossa oração.